plano de Alexandre de Moraes falhou. Alexandre de Moraes não consegue bancar prisão de Collor e cede após ser enquadrado por Gilmar Mendes. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Diferente do que temos visto em diversos casos, e aqui não me refiro apenas aos casos de perseguição política, mas outros, como o caso Marielle, desta vez Alexandre de Moraes teve que ceder. Não que esse gesto seja alguma vitória para o povo brasileiro, mas sim um gesto que mostra por onde estão as fragilidades de Moraes. O plano do ministro foi completamente desmantelado e, neste exato momento, mais prejudicou seu projeto de perseguição jurídica do que ajudou. Primeiro, vamos entender qual era o plano e por que ele falhou. Pessoal, rapidamente, se você gosta desse trabalho, eu reforço a importância do seu patrocínio, pois como a maioria de vocês já sabe, o jornalista Alan Frutuoso foi preso e logo após censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Pensamos que o canal fosse acabar, mas graças ao patrocínio de vocês, nós temos não só conseguido resistir, mas melhorar a qualidade do canal em diversos aspectos. Então seja o nosso patrocinador através do Pix ou QR Code que está aí na tela. Seu patrocínio ajudará não apenas o canal, mas também na defesa do Alan Frutuoso contra o Alexandre de Moraes. E o custo é alto, hein? Desde já, muito obrigada pelo apoio e o carinho de todos vocês. Alexandre de Moraes vem sendo amplamente pressionado por várias frentes. Diante dessa pressão e o crescimento de movimentos como o da anistia, Moraes resolveu deixar alguns pontos amarrados para se precaver durante uma possível prisão de Bolsonaro. Dias antes dele atropelar o processo do Fernando Collor e decretar sua prisão, ele foi duramente bombardeado pelo The Economist. Creio que muitos lembram disso. Naquelas reportagens, o mundo entendia como uma estrutura hipertrofiada do STF favorecia a perseguição política e a instrumentalização desse poder. Então, Alexandre de Moraes, que estava encurralado, quis criar um ambiente para mostrar que ele é isento. Ele resolveu usar o Fernando Collor, e aqui não estou dizendo que o Collor é inocente. Me refiro à forma como foi feito e o timing. Então ele pega o Collor, que é um ex-presidente, e manda prender. A ideia era mostrar que ele não poupa ninguém, mesmo que seja um ex-presidente. Essa prisão era para melhorar a opinião pública tanto no Brasil quanto no exterior. Muitos, se não a maioria dos brasileiros, detestam Fernando Collor por conta do confisco. Então, no momento que Moraes manda prender essa figura política, ele se passaria para o brasileiro comum como o homem que fez justiça depois de mais de 30 anos. Então esse era uma parte do plano. A outra era passar para o mundo a visão de uma normalidade judicial no Brasil. Quando Bolsonaro fosse preso, ele iria virar para esses veículos internacionais e dizer: olha, isso não é uma perseguição contra a direita. Vejam só, meses atrás eu prendi um outro presidente da República. Então o plano estava bem encaixadinho. Só que tudo que é feito no desespero, quando se está encurralado, acaba tendo falhas. Ele pegou a todos de surpresa, inclusive seu colega Gilmar Mendes. E aqui, meus amigos, é que a coisa encrenca para Alexandre de Moraes e faz com que seu plano desmorone. E pior ainda, se vire contra ele. Só para contextualizar, o Collor já estava condenado, porém ainda cabiam recursos para ele. Com esses recursos rolando no STF, ele não deveria ser preso. Se lembrarmos da época do Lula, vamos lembrar do tal trânsito em julgado. Collor não poderia ser preso antes da conclusão de todos os recursos. O próprio STF já tinha definido isso. Mas como Alexandre de Moraes estava na situação que eu já mencionei, ele resolveu atropelar tudo. Só que o Collor não é o Alan Frutuoso, não é a Débora do Batom, e não é o Clezão. O Collor é um político tradicional com muita influência em Brasília. Esse detalhe embaralhou o plano de Moraes. O Gilmar Mendes interrompeu o julgamento e iria levar para plenário físico, o que criaria um desgaste enorme para o próprio STF. Nós temos aqui, atenção, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, pede destaque
E essa decisão monocrática de Alexandre de Moraes vai ao plenário físico. Informação que acaba de chegar. Quando Gilmar fez isso, começou o Deus nos acuda no Supremo. O Barroso está extremamente fragilizado. Andou soltando até notinha para matéria de revista. Ele não poderia passar por mais um desgaste desses. Foi aí que começaram as negociações. Enquanto acontecia isso, a defesa do Collor, que é muito influente, conseguiu um norte para livrar seu cliente. Como o Collor já está condenado, a melhor saída para ele seria uma prisão domiciliar. Ele tem uma cobertura de 600 metros quadrados de frente para o mar. Nesse edifício onde ele mora, na cobertura, tem mais de 600 metros quadrados, são 5 suítes, e aí a gente vê até o ar-condicionado central. Ficar preso neste ambiente, no estado onde ele manda e desmanda, seria perfeito para a situação que ele se encontrava. O engraçado é que, para se conseguir isso, não combinaram direito com o Collor. Durante a audiência de custódia, ele foi perguntado se tinha alguma doença. Ele diz com todas as letras que não. Tudo bem, Sr. Fernando Collor? Tudo bem. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Diante da pressão do Gilmar Mendes, o impasse foi criado e o presidente do STF teve que intermediar. A saída para tudo isso foi o Gilmar Mendes liberar o julgamento do plenário virtual da forma como Alexandre de Moraes começou, mas com o compromisso de que o Alexandre iria mandar o Collor para a prisão domiciliar. Um pedido de prisão domiciliar que está sendo deliberado pelo ministro Alexandre, então vamos aguardar esses desdobramentos. Ministro, a expectativa do senhor é fazer o voto ainda hoje, ministro? Assim, O senhor pode adiantar? daqui a pouquinho vocês saberão. Então, essa foi a forma do Barroso mediar a situação. Gilmar Mendes, então, recua do plenário físico e continua o julgamento. Alexandre de Moraes do Supremo atendeu ao pedido da defesa, que alegava questões de saúde, e concedeu prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor. O resultado do julgamento foi 6-4, o que mostra que, se fosse para o plenário físico, teria grandes chances de o Barroso não conseguir sustentar isso e acabar formando maioria para derrotar Alexandre de Moraes. Então, para o racha não ficar mais escancarado e impor uma derrota explícita para Moraes, eles preferiram fazer assim. Porém, o resultado de 6-4 mostra que o Supremo não está tão unido como gostavam de mostrar. Mas eu disse que o plano não só foi interrompido, mas se virou contra o próprio Moraes. Pois é, Alexandre de Moraes queria passar a imagem do homem que não poupa ninguém e que teria prendido o ex-presidente que o povo não gostava por conta do confisco. Só que a coisa ficou pior, porque como forçaram ele a dar uma prisão domiciliar, ele agora passa a imagem de que político corrupto tem o direito de roubar e pagar por isso numa cobertura de frente para a praia. Enquanto a Débora do Batom teve que ficar 2 anos numa cela, porque escreveu numa estátua. Estão entendendo o estrago dessa decisão? O tiro saiu completamente pela culatra. Moraes está saindo como um ministro que alivia para corruptos enquanto persegue cruelmente manifestantes. Um desastre. Mas ainda fica pior para ele. A ideia era prender Bolsonaro e mantê-lo na cadeia, mas ele concedeu prisão domiciliar para o Collor por um laudo de transtorno bipolar. No caso, uma doença psiquiátrica, uma doença que o Collor falou que não tinha. Não. O Bolsonaro estava numa UTI até ontem, teve a sua barriga aberta novamente e tem cicatrizes visíveis. Agora, imagina um cenário no qual deu tudo errado para o Bolsonaro e ele acabe sendo condenado pelo famigerado golpe que nunca aconteceu. Qual a moral do STF para negar uma prisão domiciliar para Bolsonaro? Estão entendendo como essa decisão sobre o Collor foi uma tragédia para Moraes? Ele não só falhou em mostrar que é isento e trata todo mundo igual, mas ele mesmo criou um precedente para conceder prisão domiciliar para Bolsonaro. Por agir de maneira desesperada, Moraes acabou estragando o seu próprio plano de prender Bolsonaro. Se Collor tem direito à prisão domiciliar por bipolaridade, muito patriota vai ter que deixar a prisão.
O plano de Alexandre de Moraes falhou. Agora, vamos para o giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Trump cria o Dia da Vitória nos Estados Unidos. O presidente americano relembrou a luta dos Estados Unidos na Segunda e na Primeira Guerra Mundial e anunciou que a partir de agora eles irão comemorar a data. A decisão vem num contexto de uma grande comemoração que ocorrerá em Moscou. A Rússia celebra todos os anos o Dia da Vitória, mas os Estados Unidos não o faziam. Trump ainda alfinetou a Rússia em sua declaração ao dizer que os Estados Unidos fizeram muito mais do que qualquer país nesses conflitos. A declaração de Trump esbarra com alguns fatos históricos, como o fato de os russos terem conquistado Berlim e os russos terem tido o maior número de baixas entre os vencedores. Na Alemanha, a perseguição contra o partido de direita AfD aumenta. O governo alemão classificou o partido de direita de organização extremista. Com essa classificação, membros do partido poderão ser alvos de escutas telefônicas e outras medidas de intimidação. Tem gente que ainda diz que a democracia liberal existe. Está aí mais um exemplo da farsa que é. A Alemanha age exatamente como Alexandre de Moraes. Um míssil americano supersônico acabou caindo no Iêmen sem ser detonado. Agora, o artefato será enviado para o Irã para passar por engenharia reversa. Enquanto isso, no Brasil, o show da Lady Gaga custará 92 milhões de reais. E detalhe, 50% acima do valor gasto com o show da Madonna. Dos 92 milhões, 30 milhões são do dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. 15 milhões saindo da prefeitura, comandada por Eduardo Paes, e mais 15 milhões saindo do governo estadual, comandado por Cláudio Castro. O ritual acontece nesse sábado, na praia de Copacabana. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal Quarta e Quinta, como Paulo Márcio, Paulo Sérgio, Nilza Maria, Maria Abreu, Rafael Siqueira e todos os outros. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada a todos e até amanhã.